Muito boa noite a todos. Agradeço mais uma vez aqui a presença de todos aqui. Agradeço aqui especialmente aqui os meus colegas vereadores, o Marquinho, a dupla. Tem mais algum outro vereador hoje aqui? Eu não tô. O Thiago estava aqui. O Thiago está aqui. O João Tomé também. Ele foi para a escola já? Mas registrar a passagem dos meus colegas vereadores, aqui do pessoal do Poder Executivo aqui, hoje representado aqui pela figura do Rodrigo, meu xará também, para falar umas linhas gerais da LDO, do projeto da LDO. Agradeço aqui a equipe de servidores e prestadores de serviço da Câmara, aqui hoje aqui representada aqui pela LUDE. Então, senhores e senhoras, como estava previsto já, como já foi publicado, hoje é a segunda audiência sobre a LDO, o projeto da LDO para 2024. Semana passada nós realizamos a primeira audiência da Câmara e hoje estamos realizando a segunda audiência da Câmara, né? Em agosto foi realizada a do Poder Executivo, que, né, a gente também esteve presente lá. Então, para retomar, a gente vai fazer uma sistemática semelhante aqui, foi a nossa primeira audiência. Eu vou fazer a abertura aqui rapidamente, eu vou passar para o Rodrigo, para ele traçar as linhas gerais aqui do projeto da LDO. A LUDE para fazer algumas considerações. Para o Jonathan, que teve uma iniciativa de fazer uma consulta pública através do site da Câmara. E depois eu retomo a palavra aqui para a gente abrir para todos os participantes aqui. Tá ok? Então, que a audiência nossa seja muito produtiva. Vou passar a palavra aqui ao Rodrigo. Primeiramente, boa noite a todos. Novamente, aqui hoje a segunda audiência da Câmara Municipal, referente à LDO de 2024. Agradeço a presença de todos, nobres vereadores, aos presentes. A Constituição Federal, no seu artigo 165, fala sobre leis de iniciativa do Poder Executivo que estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. No inciso 2º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A Lei Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 48, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, às quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. A portaria STN 699/2023, que define os anexos de riscos e metas fiscais para a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Então, quais são as etapas da LDO? O primeiro, o Executivo elabora um projeto de lei. A Prefeitura, que já foi elaborado e já foi realizada a audiência pública, como o Rodrigo diz anteriormente, aqui em agosto. Em seguida, o projeto de lei segue para a Câmara Municipal. A Câmara realiza a audiência pública. Hoje já é a segunda audiência pública que eles estão realizando. Os vereadores agora vão propor emendas. A Câmara vai discutir e aprovar. A Prefeitura sanciona a lei. Logo depois de sancionada a lei, o pacote da LDO é transmitido ao DESP. A composição da LDO.
Mensagem ao presidente da Câmara Municipal. Projeto de lei, o texto legal. Anexos de riscos fiscais. Anexo de metas fiscais. Descrição de todos os programas. Unidades executoras e ações. No demonstrativo 1, metas anuais. Demonstrativo 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Demonstrativo 3, metas fiscais atuais, comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. Demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido. Demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Demonstrativo 6, avaliação da situação financeira e atuarial do PPS. Demonstrativo 7, estimativa e compensação de renúncia da receita. Demonstrativo 8, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, esses demonstrativos são os que compõem a LDO. Eu vou fazer um resumo bem geral aqui meio, Rodrigo, para não ficar muito prolongando, né? Até porque a gente, mas por se tratar de uma audiência pública, a gente tem que seguir as normas certinho. O demonstrativos de receitas, previsão para 2024. A previsão de receitas correntes, R$ 60.341.800. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 7.673.300. Receita patrimonial, R$ 244.000. Transferências correntes, R$ 52.071.500. Outras receitas correntes, R$ 353.000. Total da receita bruta, R$ 60.341.800. Total das deduções, Fundeb, R$ 7.341.800. Perfazendo uma receita líquida de R$ 53 milhões para 2024. Em comparação a 2023, 1,92%. Demonstrativo da ação de governo, manutenção da atenção básica. Valores para 2024, 12.700.000. Manutenção de serviços urbanos, R$ 6.070.007,05. Manutenção Fundeb Ensino Fundamental, 5 milhões. Manutenção Serviços Administrativos e Financeiros, 4.100.000. Manutenção do Ensino Fundamental, 4 milhões. Manutenção do... Deixa eu pegar aqui para acompanhar melhor, calma aí. Manutenção do ensino fundamental, 4 milhões. Manutenção do ensino infantil, 3.300.000. Manutenção dos trabalhos legislativos, 2.610.000. Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social, 1.800.000. Manutenção de creches, R$ 1.371.700. Serviço Municipal de Estradas, R$ 1.016.500. Manutenção do Departamento Esporte e Lazer, R$ 968.000. Coordenação e gestão do Gabinete do Prefeito, R$ 900.000. Precatórios apresentados, R$ 770.000. Manutenção do turismo, R$ 679.800. Recursos orçamentários reservados para a realização de emendas impositivas, R$ 580.744,58. Porém, vai sofrer alterações aí, tá? Manutenção do transporte escolar, R$ 528.000. Contribuição ao PASEP, R$ 440.000. Manutenção do Departamento de Agricultura, R$ 425.700. Manutenção de pré-escola, R$ 399.255,42. Anhembi Mais Feliz, R$ 396.000. Manutenção das atividades do SAMU, R$ 321.200. Construção, reforma e ampliação de unidades de saúde, Anhembi Piramboia, R$ 292.600. Obras e instalações, R$ 290.000. A nossa reserva de contingência, R$ 282.792,95. Construção e reforma
Construção e reforma do velório municipal de Anhembi Piramboia, R$ 220 mil. Outros encargos administrativos, R$ 210.100. Conselho tutelar, R$ 205.700. Agentes comunitários de saúde, R$ 168.300. Reforma e ampliação de prédios públicos, R$ 165 mil. Núcleo de apoio pedagógico, R$ 165 mil. Construção e ampliação de sala de aula, R$ 143 mil. Implantação das políticas voltadas à causa animal, R$ 110 mil. Bolsa Atleta, R$ 88 mil. Despesas de viagem, R$ 80 mil. Manutenção do Departamento de Defesa do Consumidor, R$ 63.800. Manutenção e Cultura, Manutenção e Cultura, R$ 58.300. Aquisição de imóveis, R$ 55 mil. Função delegada, R$ 49.500. Manutenção das atividades farmacêuticas, R$ 44 mil. Propaganda e publicidade oficial, R$ 40 mil. Manutenção da média e alta complexidade, R$ 33 mil. Manutenção das atividades da vigilância em saúde, R$ 33 mil. Amortização em encargos da dívida fundada, R$ 12.100, perfazendo um total de R$ 53 milhões. Demonstrativo da função das despesas. Educação, valores previstos para 2024, R$ 16.720.855,42. Saúde, R$ 13.592.100. Urbanismo, R$ 6.637,05. Administração, R$ 5.809.544,58. Legislativa, R$ 2.730.000. Assistência social, R$ 2.401.700. Desporto e lazer, R$ 1.735.800. Encargos especiais, R$ 1.432.200. Transporte, R$ 1.016.500. Agricultura, R$ 535.700. Reservas de contingência, R$ 282.792,95. Cultura, R$ 58.300. Segurança pública, R$ 49.500, perfazendo um saldo total da LDO de R$ 53 milhões. A subfunção, atenção básica, 13 milhões das despesas, estou falando aqui, tá? Atenção básica, 13.160.900. Ensino fundamental, 9 milhões. Serviços urbanos, 6.070.000, R$ 7,05. Administração geral, 5.809.544,58. Educação infantil, R$ 5.213.955,42. Ação legislativa, R$ 2.730.000. Assistência comunitária, R$ 2.401.700. Alimentação e nutrição, R$ 1.813.900. Lazer, R$ 1.056.000. Transporte rodoviário, R$ 1.016.500. Serviço da dívida interna, R$ 782.100. Educação básica, R$ 693 mil. Turismo, R$ 679.800. Infraestrutura urbana, R$ 565 mil. Extensão rural, R$ 535.700. Outras transferências, R$ 440 mil. Assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 354.200. Reserva de contingência, R$ 282.792,95. Outros encargos especiais, R$ 210.100. Difusão cultural, R$ 58.300. Policiamento, R$ 49.500. Suporte profilático e terapêutico, R$ 49 mil. Vigilância sanitária, R$ 33 mil. Fechando o valor total da LDO na subfunção de R$ 53 milhões. E lembrando que aqui a gente está falando de orçamento, tá? E estimado também, tá bom? Então a nossa previsão para 2024 é de 53 milhões de reais, é um aumento de 1 milhão referente ao exercício de 2023. Agora eu passo a palavra para a Lud
nossa amiga Lud, contadora. Boa noite a todos. Bom, dando continuidade ao projeto 26, só para concluir, no projeto tem o artigo 25 que fala sobre autorização para abertura de crédito adicionais 18%. E o artigo 26, autorização para transposição e remanejamento de 15%. Esses dois artigos vão ser estudados pelos vereadores para ser verificado. Bom, o orçamento da Câmara é 2.730.000. Mas eu vim mais para falar sobre a emenda impositiva. A emenda impositiva hoje é de 2% em cima da receita corrente líquida do exercício de 2022, no valor de R$ 48.463.126,88. 2% dá o valor de R$ 969.262,54. E esse valor é dividido para os 9 vereadores, que o total dá 107.695,84. Bom, 53.847,92, ele é obrigatório para a saúde. E o outro, 1%, para qualquer unidade orçamentária do Executivo. Então, aí vocês vão estar estudando, né? Hoje, gostaria que vocês passassem alguma coisa para nós, para estar podendo se encaixar verificando no orçamento, né? Sobre o que vocês pretendem estar executando nas emendas impositivas. Foi feito na Câmara uma enquete através do Joe, que vai trazer para nós, né? Sobre o que a população gostaria. Então, faz favor, Joe. Que podem ser utilizadas para as emendas impositivas ou não, tá? Boa noite, gente. Eu vou apresentar o relatório da consulta pública. Esse relatório, nessa semana, já foi atualizado. Então, nós contamos com 140 respostas. O objetivo é atender os indicativos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no tocante ao fomento da participação popular. Então, nós criamos a consulta para chamar a população para participar. E agora, nesse momento, apresentar o cronograma de atividades, os passos que seguimos até essa audiência pública aqui. Realizar diagnósticos, registrar as demandas da população, anseios, angústias, elogios e insatisfações. Daí nós encaminhamos ao Executivo um relatório parcial para auxiliar na concepção, na formulação e na elaboração. Metodologia. Nós criamos um formulário no Google Forms, onde nós recolhemos o sexo, a idade, a localidade de residência, qual bairro a pessoa mora, as áreas que necessitam de atenção no bairro ou na cidade e disponibilizamos um espaço aberto para sugestões. Nas opções das áreas, nós tínhamos estas: esporte, lazer, educação, saúde, saneamento básico, cultura, assistência social, habitação, pavimentação asfáltica, coleta de lixo, iluminação pública, transporte público, melhor idade, turismo e geração de emprego e renda. No dia 2, nós criamos a consulta e divulgamos. No dia 10, nós visitamos as escolas para divulgar para os jovens e os adolescentes contarem às famílias e também colamos cartazes nas ruas. Nós convidamos a prefeitura, a contabilidade no dia 21, no dia 12 convidamos os departamentos, no dia 15 publicamos as audiências no jornal, no dia 18 convidamos os demais departamentos, e no dia 20 a primeira audiência e hoje, dia 27, a segunda audiência. Agora eu vou apresentar para vocês os resultados atualizados do dia 2 de agosto ao dia 27 de setembro. Participaram 140 pessoas, 80 mulheres, 58 homens e 2 pessoas não definiram o sexo.
participaram 68 menores de idade, 18 pessoas com 18 a 30 anos, 41 pessoas de 31 a 60 anos e 10 pessoas acima de 60 anos. As prioridades por idade são, aos menores de idade, saúde, esporte e lazer, incentivo à geração de emprego e renda. Dos 18 a 30 anos, foi mais assinalado incentivo à geração de emprego, saúde, habitação, esporte e lazer. De 31 a 60 anos, emprego, educação, saúde, esporte e lazer, cultura, transporte público, turismo e iluminação pública. E acima de 60 anos, incentivo ao emprego, saúde e educação. Agora nós vamos destacar aqui 10 prioridades mais votadas. Daí tem qual é a prioridade, a porcentagem e os comentários mais comentados, mais escritos. Sobre a pavimentação asfáltica, precisamos urgente de asfalto no bairro Altos do Anhembi. A estrada do Barreiro Rico está precisando de melhorias. Existem ruas em situação precária com buracos, como a Rua Alameda das Rosas. Melhorias nas estradas rurais. Então, são comentários que as pessoas colocaram. Cultura. Precisamos de projetos para adolescentes negros, onde possam aprender sobre nossa cultura. Tudo para tirar os jovens das ruas, onde só oferecem coisas ruins. Shows gospel para católicos e evangélicos nas festas de final de ano. Cristão também é eleitor. Investir em teatros, shows, exposições. Temos culturas do Norte, Nordeste, do Sul, eventos culturais para prestigiar a diversidade cultural. Saneamento básico, água e esgoto. Precisamos de melhoras no esgoto da cidade, a calçadas ruins, esgotos ruins, bueiros ruins no Recanto da Figueira. Coleta de lixo. Melhorar a limpeza e conservação das lagoas do Rio Tietê. A ausência de caçambas para destinação de resíduos de construções. Caçambas para o acúmulo de entulhos e descarte sem degradação ao meio ambiente. Turismo. Recebeu 18%. Investimento na Orla da Lagoa e a manutenção da fauna aquática. Treinamento dos estabelecimentos comerciais e dos agentes de turismo. Criar eventos para que sejamos sede para a região. Trabalhar o turismo rural para a geração de empregos de qualidade e boa remuneração. Iluminação pública. A iluminação nos Altos do Anhembi, desde a entrada das chácaras, uma escuridão sem igual. Jardim Nova Anhembi. Na Rua dos Prédios não tem iluminação. Ao anoitecer não conseguimos passar por lá. Esporte e lazer, 36%. Precisa ter eventos que envolvam os esportes, mais eventos para todos os públicos, pelo menos 2 vezes na semana. Transporte para os jogadores. Quadras de esporte melhores. Reformar o ginásio de Piramboia. Melhor condição para melhor idade. Piscina aquecida. Educação recebeu 40%. Daí tem muitos comentários da educação. Trazer escolas profissionalizantes, elétrica, climatização, construção civil, valorizar os profissionais da educação, ter psicólogo nas escolas, maior investimento no ciclo 1 do ensino fundamental, um olhar especial para a alfabetização, qualificar, preparar professores, concurso público. Sinto descaso na educação, investir em capacitação. Profissionais à frente do departamento precisam de olhar participativo. Reformar as escolas. Nova escola municipal, pois a do centro é compartilhada. Oferecer formação contínua aos professores, valorização, melhores condições, salários justos, planos de carreira. Precisamos de cursos profissionalizantes para os jovens atuarem no comércio local. Cursos técnicos e escola em tempo integral. A educação especial precisa de uma sede própria, mais adequada. Melhoria na merenda escolar. Melhoria e ampliação do transporte escolar. E investimento em tecnologia educacional. Saúde, 52%. Está faltando remédios no posto, principalmente os de pressão arterial. Lembrando que o período é de 2 de agosto a 27 de setembro. Maior monitoramento para saber como anda a distribuição de remédios. Procurar evoluir na área de exames. Remédios para a população, exames, raio-x, para não precisar ir para Botucatu.
criar campanhas para hábitos saudáveis e exames preventivos, atenção aos portadores de deficiência e doenças crônicas, fibromialgia, lúpus. Essa pessoa aqui até contou uma situação particular dela. Incentivo à geração de emprego e renda, recebeu 58% ali de assinalado. Oportunidades para jovem aprendiz, mais empregos. A maioria das pessoas vão para outras cidades trabalhar. Mais empregos para mulheres sem experiência, mas com vontade de trabalhar. Incentivo fiscal, parcerias com empresas. Daí a pessoa citou essa empresa como exemplo. Estímulo ao empreendedorismo. Precisamos urgentes de empresa. Este foi o relatório. Eu agradeço a população que participou até aqui. Boa noite. Mais uma vez, meus parabéns ao nosso assessor, Jonathan, pelo trabalho e por sintetizar esses dados depois, como foi bem apresentado aqui. Um parênteses aqui, meus colegas vereadores, vocês viram que muitos dos assuntos que foram trazidos pelo Joe são muitos assuntos que a gente constantemente aborda nas sessões ordinárias nossas, né? Alguns casos aqui que a gente relata, eu particularmente estou no meu 4º mandato, 15º ano como vereador, problemas que perduram ao longo desses 15 anos. Ou seja, está faltando ao Poder Executivo, quem executa os programas e as ações, os projetos, encarar de frente esses problemas para resolver. E quando nós realizamos audiências públicas para debater, para colher dados, para fazer o planejamento, é exatamente com o objetivo de sanar problemas, né? Não é possível que alguns problemas que a gente viu aqui, ao longo da história da AMB, tenham perdurado por tanto tempo. Já eram para estar sendo resolvidos. Então, quando a gente discute um PPA, que não é o momento agora, mas que é um plano plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e depois a Lei Orçamentária Anual, não são peças de ficção. Elas são peças de planejamento, para serem executados depois. Então, quando a gente sempre pergunta, né, o Rodrigo, mais recentemente, mas tivemos outros assessores no setor contábil, os departamentos foram consultados sobre os problemas que os departamentos encaram, a população tem sido consultada, e esse é um problema. A gente sabe que é difícil estimular a participação da população, talvez pelo descrédito que a política tem causado na população. E a gente tem que encarar essa situação, a gente tem que tentar sempre reverter esse quadro, né? Aqui o pessoal da minha assessoria aqui, os servidores, os colaboradores aqui, têm acompanhado que agora o Tribunal de Contas de alguns anos tem indicado o que temos feito para tentar atrair a população para discutir. A dificuldade que é, né? Mas por quê? Por que é difícil trazer a população? Por causa desse descrédito que a política passou a ter junto ao grande número da população, que hoje olha a política apenas como uma questão de como que eu posso levar vantagem nisso. E esse é um desafio que todos nós temos, todos nós, reverter esse quadro. Qual que é uma das formas de começar a reverter esse quadro? É aquilo que a gente discute numa LDO e numa LOA seja efetivamente cumprido. Nós, eleitos vereadores, nós temos uma missão constitucional que é extremamente importante, que é a de fiscalizar como que está sendo executado, como que o erário, né, o dinheiro público, está sendo gasto, está sendo investido.
Esse é um dever nosso como vereador, independente se for vereador de base de governo ou vereador de oposição. A missão não faz essa distinção. O dever não faz essa distinção, se é de base ou se é de oposição. Logicamente que os vereadores da base vão sempre procurar defender os projetos que o prefeito manda para a Câmara e entende como prioridades, né? Isso aí é do jogo democrático. Mas o dever de fiscalizar é de todos os vereadores, independente da posição política. E quando a gente abre agora essa discussão, que eu vou passar aqui agora a palavra, porque senão eu fico falando, quase não gosto de falar, essa discussão aqui, para ampliar essa discussão, para a gente fazer reflexões, né? A gente está numa fase da elaboração do LDO que agora está na Câmara, né? Como a Lud já destacou, tem um momento agora, a Lud e o Rodrigo já destacaram aqui, tem um momento agora para a gente apresentar algumas emendas na LDO, que como já foi falado, são as diretrizes para futuramente nós discutirmos a lei orçamentária. Mas, então vamos ouvir, eu conto com a participação, com a colaboração de todos aqui, para a gente acolher sugestões, né? A gente sabe que muitas vezes o foco fica muito na execução do que vai ser feito, né? Que daí seria mais na LOA, mas tudo que for falado aqui hoje é importante para a gente já começar a preparar o nosso ano de 2024. Tá? Antes de eu tecer algumas considerações daquilo que eu imagino aqui, eu quero dar a oportunidade aqui de alguns colegas meus, vereadores, ou qualquer um aqui fazer. Alguém gostaria de iniciar aqui o uso da palavra? Meus colegas vereadores, não gostaria de fazer uma consideração? Vereador João Tomé, vereador Marcos Batista, Marquinho, professor Rafael, é sempre uma grande satisfação ter o senhor aqui na Câmara, aqui, sempre participando das sessões, acompanhando, e agora numa audiência pública tendo a possibilidade de se manifestar. Por favor, professor Rafael Miranda. Boa noite, obrigado, Rodrigo. Eu acho que é importante, né, a história desse orçamento, mas acho que antes de começar, nós ouvimos a semana passada, né, eu estava aqui, acho que boa parte do pessoal que está aqui estava de novo, nós ouvimos a semana passada esse orçamento, que eu acho que pouco alterou, certo, Rodrigo? Acho que pouco alterou, se não praticamente nada, do que estava previsto lá. O que ocorre? Em 2022, estava previsto uma arrecadação, aí fez uma previsão de arrecadação, foi feito esse orçamento. E o que ocorreu? Ontem eu estive aqui também e eu consegui perceber que a arrecadação caiu drasticamente, segundo os dados que vocês apresentaram aí. Com base nisso, será que compensa a gente ir de novo para essa... existe margem, existe possibilidade de atingir, já que nós estamos dizendo de 38 palavras do contador ontem, né, em uma outra sessão, desculpe, em uma outra audiência, né, vai ser difícil chegar a 40 milhões a arrecadação. Nós vamos fazer a previsão aqui de 53 milhões para o próximo ano, para 24, sendo que 23, que é o nosso ano base, já é fato que é furado. Então, eu acho que já estourou o teto, né? Ou melhor, que não vai alcançar o teto. Então, eu acho que antes de começar qualquer discussão ou sugestão para esse orçamento, né? Eu acho que era importante pensar um pouquinho nisso, porque senão fica todo mundo tentando aí se organizar dentro do orçamento e vai acabar sendo furado. Era isso. Obrigado, professor Rafael. Esse assunto, eu até tinha marcado aqui, né, é um desafio grande, essa questão. A gente ontem teve a audiência da prestação de contas do segundo quadrimestre de 2023, né? Acho que alguns tiveram presente aqui. E desculpa, pessoal, que tomou minha atenção um pouco aqui, que o incêndio que está lá fora, acho que ali para lá da margem do rio, né, uma situação que chama atenção e causando um risco grande ali.
Mas, sim, mas então essa questão da previsão, né? Porque, como o professor Rafael destacou, o ano passado a gente já tinha feito um comentário na audiência já da LDO se não estaria sendo superestimado a receita. E a gente está tendo esse resultado que a gente está vendo agora em 2023. Né? E se existe essa preocupação que não vai alcançar o previsto, 52 milhões, né, Rodrigo? Esse ano estava previsto, correndo-se um risco de não chegar nem a 40 milhões, dentro daquilo que foi relatado para a gente ontem. E quando você faz uma previsão orçamentária de que a receita o ano que vem ainda vai aumentar em 1 milhão, indo para 53 milhões, o medo é esse. Porque você vai ter uma expectativa de uma receita que a gente está vendo que não vai ser alcançada nem esse ano, e você vai fazendo um cálculo de uma despesa que vai ficar atrelada a essa receita, e depois ela vai sendo, vamos dizer assim, a despesa vai sendo feita. Né? Então isso aí é preocupante. Não sei se vocês gostariam de fazer alguma consideração sobre esse assunto, se tem alguma perspectiva, ou quer falar alguma coisa agora? Quem que está com... Então, Rafael, é uma boa pergunta mesmo, entendeu? Ontem mesmo até o Rodrigo comentou na saída, né, Rodrigo? A única coisa que eu posso falar para você, a gente vai torcer para ser um ano melhor que 2023. Hoje, agora à tarde, tive uma notícia até boa, que agora até dezembro, tanto o governo federal como o governo estadual, parece que toda essa quebra da nossa queda que teve durante o exercício de 2023, parece que eles vão recuperar agora até o final do ano. Então, recebemos essa notícia agora à tarde, no final do dia, entendeu? Mais prefeitos recebeu essa notícia. Tipo assim, eu sou daquela pessoa, só acredito vendo. A hora que cair mesmo na conta, tipo assim que... Só que eu não posso retroagir o orçamento. Entendeu? Eu não tenho como fazer isso, porque, tipo assim, estou voltando para trás, tudo voltando, mas... Então a gente tenta. É difícil você ver um município voltar para trás em valores orçamentários. Tipo assim, é o que eu falei ontem de número, ontem que teve audiência de metas fiscais do município. Eu acredito que não vai arrecadar mesmo, mas tipo assim, talvez aconteça alguma melhora em números, em valores. E torcer para 2024 ser um ano melhor que 2023, porque eu acho que a maior queda que a gente teve esse ano aqui foi devido à troca de governo, tanto federal como estadual. Houve muita queda. E segundo informações que recebemos, é que parece que agora em dezembro vai ter tudo que os municípios perderam, principalmente no FPM, com o ICMS, vai ser recuperado em dezembro. É aguardar, entendeu? Não tem, mas voltar atrás no orçamento, eu não tenho como voltar isso aqui, entendeu? Torcer que tudo dê certo. Valeu, obrigado. Valeu. Senhores, senhores, senhoras, é uma situação que a gente fica na torcida. Dentro dessa situação, Rodrigo, eu estava prestando atenção novamente na releitura que você fez com relação aos números, ou passou despercebido por mim. Foi um assunto que eu abordei ontem na prestação de contas, e que eu gostaria de ver qual é a previsão de precatórios para o ano que vem. Vocês conseguem, já tem visualização de precatórios para o ano que vem? É os 770 mil aqui, ó, Rodrigo.
valor é 770 mil reais, deixa eu só achar aqui, mas é esse valor. Vou apertar aqui na precatório, despesas, subvenção. Nossa, agora eu tirei da ordem. Aqui as ações. Mas o número é esse mesmo, 770 mil reais. Quer ver? Está aqui, ó. Precatórios. Esse serviço da dívida interna. Não, está aqui. Meu Deus, eu li isso. Eu li. É 770 mil reais o valor do precatório. Oi, aqui, ó. Aqui, Rodrigo. Novos. Lembrando que... Não, então, deixa eu explicar para você, uma boa pergunta isso. Quando a gente, que ontem até comentei, né, aqui na audiência, ontem, sobre o parcelamento do precatório, que a gente entrou com pedido. Quando você, o parcelamento, se for aprovado pelo desembargador, vamos supor, que nesse valor, hoje, 600 mil reais, eu vou pedir ele vai me dar em 3 parcelas. Essas 3 parcelas, elas são anuais. Eu pago, dou 200 mil reais de entrada hoje, 200 mil atualizado no que vem e 200 mil em 2025. Então, daí seria isso, entendeu? Nesses modos, entendeu? Daí eles fazem, é anual as parcelas, elas não são mensais, elas são parcelas anuais, tá? É uma boa pergunta, isso porque até eu também tinha, que é uma coisa típica, né, que está acontecendo agora com os municípios, mas são anuais, você vai pagar anualmente também, tá? Mas esse 2024 é 770 mil reais. Obrigado, Rodrigo. Ficou uma dúvida hoje, na hora que a gente estava verificando, né? Um outro número tinha chamado a atenção. E só para constar ainda sobre esse assunto aqui, sobre a questão de precatórios, recentemente as contas da Prefeitura de 2021 foram aprovadas, mas tiveram algumas ressalvas, e uma das ressalvas que ficou, né, é a questão de observe a fidedignidade e a transparência dos registros relacionados aos precatórios, né? Porque acho que teve um problema com relação aos lançamentos lá, mas é um assunto que os precatórios sempre tem que tomar cuidado para não gerar maiores danos para o município. Uma outra questão que eu quero deixar registrado aqui, quando a gente fala de planejamento, e depois, durante o transcorrer do ano, a execução, eu sempre comento, quando encontrava com o prefeito Motinha, né, o cuidado com a qualidade da despesa. Aquilo que está sendo realizado ali de despesas, né? E eu peço a atenção para que não... da equipe toda, tá? Como um todo, para que cuide muito bem dessa questão, de como está sendo executadas as coisas, aquela relação de credores e o que está sendo pago, para não acontecer situações que nem saíram na imprensa, com relação a programas, por exemplo, vinculados a pagamento de universidades, vinculados à manutenção de creche ou manutenção do ensino fundamental. Porque fica evidente uma questão de desvio de finalidade, daquilo que está reservado para um tipo de ação e que estava sendo ocupado por uma outra ação com uma finalidade totalmente diferente. Então, ficar atento a essas questões. Porque se eventualmente a gente abrir credor por credor, principalmente nesses que têm percentuais mínimos a serem cumpridos, e ver a finalidade de cada credor que está ali, um exemplo, mantendo a educação, será que alcançaria os 25%? Então tem que tomar sempre esse cuidado. Eu vou abrir espaço. Tomar sempre cuidado com relação a isso daí, para não criar uma situação dessa. Tá ok? O Rodrigo quer falar? Bem rápido, para não entrar muito em detalhe. Até vou ser bem rápido nesse assunto aqui, foi bom ter o Rodrigo falar, porque eu acho que nem hoje o nosso assunto é LDO.
O que aconteceu, porque foi bom que ele até citou, que um jornal falou isso. A gente tem que pôr na cabeça que tipo, a gente falou tipo assim, houve um equívoco, mas na ficha orçamentária e não financeiro, igual certo, esse jornal falou aí, dá para entender que foi um desvio de recursos. Nenhum momento houve desvio de recurso financeiro. Nenhum momento. Eu estou falando referente a 2022 primeiro, Rodrigo. Acho que já foi até respondido, né? Chegou o requerimento aqui, foi a resposta já. 2022 aconteceu isso, chegou ontem. Por mais que tipo, o meu índice da educação é 25% mínimo. Por mais que eu tirasse aquele 1 milhão, por exemplo, que está lá, ele não dá, nós ultrapassamos o limite percentual, que é obrigatório por lei. O tribunal analisou as contas, nós ultrapassamos. Então, o que aconteceu? O que foi mudado, foi colocado em outra nomenclatura, outra ficha financeira. Mas é tudo fonte 1. Fonte 1 é recurso, tesouro próprio. Então, é recurso do município. Ele não está vinculado com o Fundeb, ele não está vinculado com nenhuma fonte 5, que é federal. Então, não houve nenhum momento, do jeito que deu para entender naquela matéria jornalística que saiu, que para mim foi sensacionalismo aquilo, falando, tipo assim, que dá para entender como se fosse um desvio de recursos financeiros. Pelo amor de Deus, gente, não houve nada disso. Foi somente parte orçamentária. Assim mesmo, nós eu tirando aquele que foi pago, eu passei mais que 25%. Eu estou falando de 2022. 2023, o exercício financeiro não fechou. Eu mandei o balancete, Rodrigo, também, você vai ver. Nós arrumamos, jogamos na ficha correta. Está tudo correto, foi tudo arrumado. Assim mesmo, nós estamos tudo dentro do percentual. Ontem, na audiência pública que teve aqui das metas fiscais, eu não lembro o número, mas já atingimos também, né, Rodrigo, na educação. Então, não tem nada a ver com desvio de recursos. Quem vê aquela matéria entende desvio de recursos. Qualquer leigo, se pegar a ver, desvio de recursos. Meu Deus, não é desvio de recurso isso. É um absurdo aquilo que está escrito. Aquilo lá foi a matéria mais absurda que eu vi na minha vida até hoje. Pelo amor de Deus, gente, entendam. O orçamento é uma coisa, financeiro é outra coisa. Tudo que foi pago lá, foi pago com fonte 1. Fonte 1, o que é? É recurso próprio, tesouro municipal. Fonte 2, Estado. Fonte 5, federal. Qualquer um que entrar no portal da transparência, ele vai ver lá. Tá? Fonte 1 é recurso municipal, é recurso próprio. O prefeito não tem desvio de recurso nenhum. Então, nós aplicamos os 25% exigido no passado. O tribunal já viu. 2023 já foi arrumado o equívoco. Todo mundo erra. Quem nunca errou na vida? A prefeitura, muitos empenhos por dia que tem, muita coisa diferente. Não é... A gente mexe com uma cidade que tem mais de 6 mil habitantes. Então, houve um equívoco mesmo, foi arrumado. O Rodrigo vai ver depois que foi mandado encaminhado o balancete. Mas eu só peço, por favor, para vocês entenderem que não houve desvio de recursos. Que dá para entender que é desvio de recurso financeiro. Não foi, é orçamento, usou a fonte 1. Não houve desvio nunca, 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 nunca. E hoje nós já atingimos mais que 25%. Eu já jogando na nomenclatura correta, na ficha correta, que é no gabinete do prefeito de dependências. Nós já passamos o limite percentual nosso, que é o mínimo de 25% exigido por lei. Tá bom? É só isso. E eu não quero mais entrar nesse assunto, porque não é o assunto da reunião hoje, desculpa. Não, de certa forma, como a gente está fazendo o planejamento para 2024, os erros que foram identificados serem corrigidos. Então, como se trata de planejamento, né, é para ser corrigido, para que não volte a acontecer. E só fazer um alerta, Xará, talvez não seja do seu conhecimento, mas por isso que eu chamo essa atenção, né, que o descumprimento orçamentário pode levar à cassação de mandato do prefeito. Tá bom? Então não é um assunto menor. Quando eu chamo a atenção, é porque é extremamente grave esse tipo de situação. Talvez o cidadão leigo tenha dificuldade de separar
o que é questão orçamentária e o que é questão financeira. Tá? Mas, tanto o descumprimento financeiro como o descumprimento orçamentário levam a sanções que pode gerar uma cassação de mandato de prefeito. Né? Então, quando eu chamo a atenção para esse caso específico, porque esse ganhou repercussão pública, né? É o que eu falei, observar bem a relação de credores e como está sendo pago esses credores, para que não volte a acontecer. Tá ok? Então tá bom. Um outro ponto aqui, a questão da revisão geral anual, né? Está sendo previsto, então, o reajuste do índice inflacionário. Não tem uma previsão de um aumento real para o quadro de servidor. Correto, Rodrigo? É isso, né? A princípio, é isso, só para ficar registrado também, porque eu fui questionado, na última sessão não teve nenhum assunto, abordagem nesse aspecto, então só para ficar registrado aqui. Tá ok? Alguém gostaria de falar alguma coisa, sugerir alguma ação, né? Os diretores de departamento estão satisfeitos com os números que foram apresentados, né? As ações que os diretores de departamento têm previsto para executar em 2024, já foram conversados sobre isso aí? O pessoal da assistência social, educação, turismo, obras, os convênios, tudo ok, né? Então tá tudo bonito então. Eu posso confiar então que está tudo ok, né? Então eu posso confiar que não vai chegar, por exemplo, nenhum diretora de unidade escolar falando que precisava de uma reforma na unidade escolar, e isso aí não está previsto no orçamento. Eu posso confiar? Então tá bom. Acredito então que todos os departamentos foram devidamente ouvidos sobre as ações e os projetos que se pretende executar em 2024. Perfeito. Mais algum colega vereador? Não? Pessoal, com relação às impositivas que a Lud já registrou aqui, né, então já vamos começar a delimitar os assuntos. Né? Hoje a Laura não está aqui presente aqui, que é a diretora da saúde, né, para ver se ela já tem, não sei se ela já chegou a conversar com o departamento de obras, que ela tinha passado para mim inicialmente a necessidade de fazer algumas adequações na unidade de saúde. Bom, então temos tempo, né? Temos tempo, porque principalmente essa questão da emenda que a gente tem obrigatória na saúde, tem sido tradição dessa Câmara, os vereadores reunir os 9 para somar os valores e buscar atender uma demanda que é repassada pelo próprio departamento. Tá? Então, talvez não seja essa, talvez ela esteja ainda analisando o que realmente precisa para ficar amarrado na impositiva, né? Então vamos aguardar mais um tempo, que a gente tem ainda tempo relativo. Agora, com relação à outra metade, né, desses 2% hoje, o outro 1% que a gente tem, então os vereadores já começam a analisar, ver prioridades, né? É uma oportunidade que nós, vereadores, temos de efetivamente incluir algo a ser executado no orçamento, porque a emenda impositiva tem essa característica de obrigatoriedade de cumprimento, né? Existe a discussão teórica sobre a característica do orçamento, se ele é autorizativo, se ele é obrigatório de execução, né? Tem uma questão teórica sobre o orçamento como um todo. A visão que prevalece é que ele é autorizativo, mas a impositiva, a característica é de execução obrigatória. Então, sugestão aos vereadores, muitas vezes um assunto que talvez não seja de simpatia do governo de momento, independente se o de agora, mas que eu falo de momento,
talvez seja a oportunidade dos vereadores indicar alguma coisa a ser realizado. É através desse momento agora de indicar na impositiva. Tá ok? Arnaldo, que é o nosso diretor do departamento de obras, por favor, Arnaldo, fala no microfone, o Serginho vai passar para você. O que eu trouxe hoje aqui, Rodrigo, até pedido da Silvia, foi um orçamento para a reforma do Centro Cultural, lá de Piramboia, que está em situação bem crítica lá, né? Então eu trouxe aqui, Silvia, tá? Depois se quiser pegar, tenho R$160 mil. Tá. Esse daqui, 160 mil reais, é a reforma. Toda a reforma do Centro Cultural. Do Centro Cultural. Tá? A gente viu a semana passada, quanto você tem de orçamento na ficha sua? 6 milhões. E você já tem noção do que vai ser esses 6 milhões? Não, ainda não tenho. Muito bem. Tudo bem. Né? Acredito que seja do conhecimento do diretor do departamento de obras, que tem também a questão da folha de pagamento dentro também. Né? Mas a folha de pagamento do departamento de obras não é extensa. É extensa? É uma das maiores que tem? Então o diretor do departamento de obras tem que, né, vai ter aí as prioridades. Sim, Rodrigo, eu tenho uma lista de prioridades. Sim, sim. Né? Tem uma planilha. Então, aí a gente depois vai ter que discutir essas questões para ver aquilo que está nas ações e nos projetos que o departamento de obras tem previsto ali, dentro daqueles 6 milhões, para a gente ver como que vai ser o andamento. Principalmente na discussão, quando for agora para a lei orçamentária. Mas Centro Cultural não é assistência social, Centro Cultural é do turismo. Não tem nada a ver com assistência social. Opa, aí vai gerar uma polêmica. Aí vocês vão ter que falar para mim. Aí vocês... Espera aí, vamos lá. Aí que vem a falta de diálogo, que a gente está toda vez falando sobre isso, e eu vou voltar nesse assunto com a mesma pessoa da outra vez que eu tive essa falta de diálogo. Centro Cultural, Silvia, desculpa, não é assistência social. Tá, então o Centro Cultural entra em turismo. Mas depois eu vejo com o Arnaldo essas coisas, tá bom, Rodrigo? Compartilhado. Mas não é assistência, tá bom? Depois a gente vê isso, Arnaldo. Não, maravilha, né? A discussão é importante. A discussão é importante. É um momento, a audiência pública tá aqui para isso. Muitas vezes vai... Fala no microfone para a gente poder fazer a ata depois, por favor. Depois a gente não consegue pegar o áudio. Sérgio, por favor. Então, a questão é o seguinte, até a pesquisa que teve ali, só para iniciar, eu até falei para o Jonathan que não teve a parte social da assistência. Porque, assim, tanto a população, como, assim, tem outras pessoas que não enxergam também, vê mais, assim, dessa forma cultural, como, assim, cesta básica, entre outras coisas. E nós estamos utilizando esse espaço há mais de 7 anos, lá em Piramboia, para fazer os atendimentos. Ainda que não pertença à assistência social, tem que ser adequado, uma vez que nós só temos aquele espaço. Então, se não oferecer outro espaço, é o que nós temos. E assim, se outros departamentos que não estão fazendo utilização, não vão ver a necessidade da adequação. Entendeu? É um espaço que precisa, sim, não tem condições mínimas de atendimento. Está registrado. E vocês viram que é o Poder Executivo conversando com o Poder Executivo. É o Poder Executivo conversando com o Poder Executivo.
Não, mas tudo bem, né? A gente está abrindo esse espaço aqui, né, para poder, mas acredito que com a experiência vivenciada nesse momento aqui, as próximas, talvez, os encaminhamentos sejam de forma diferente. Pode ser. Desculpa, não entendi. Pessoal, mais alguém? Piramboia, alguma questão específica lá de Piramboia? Gostaria de deixar registrado alguma coisa? Aqui o pessoal de Piramboia que está aqui. Alguém gostaria de deixar registrado? Não? Quem? Professor Rafael. Professor, pera aí, professor. Eu estou com dificuldade de ouvi-lo. Eu peço que leve o microfone ao professor Rafael. Eu não aguento, cara. Ô, Xará, a culpa é sua. Ó, seguinte. É público e notório que o ano que vem, provavelmente, espero, torço para quê? Porque muitas pessoas precisam. As novas casas aqui serão entregues e devidamente entregues para as pessoas que necessitam. Ótimo. São em torno de 76, certo, Marco? 70 e alguma coisa. Se metade das famílias lá tiverem um único filho, nós estamos falando na ordem de 35 crianças. Se essa demanda for única e exclusivamente para a escola Pica-Pau aqui, é Pica-Pau? Estou certo? Não sei. Nós precisamos de adequação, ou seja, de aumentar essa escola. Está previsto? Acredito que dentro da localização dessa nova CDHU, a EMEI, né, acredito que da EMEI que você está se referindo, né? A EMEI mais próxima é a nova Anhembi aqui, a Laíde, né? É que como a gente é mais velho, a gente ainda chama de nova Anhembi. Teve uma denominação de alguns anos para cá, recente, então a gente chama ainda, mas a EMEI Alaide, a antiga nova Anhembi, né? Que, curiosamente, aproveitando que o professor levantou, já existe uma demanda antiga sobre a ampliação Sim. dessa unidade escolar, né? Até porque a área institucional que foi construída no Jardim Santa Cruz, que inicialmente era previsto como uma unidade, uma extensão da EMEI, né, passou, desde o ano passado, a ser uma unidade da saúde, né, aqui no Jardim Santa Cruz. Então, como já tinha essa demanda antiga da ampliação da EMEI na nova Anhembi, então fica registrado isso. Acredito que, com relação às ações, também já seja no radar, né, dona Ângela? Sim, já foi solicitado 2 salas de aula, ampliação para 2 salas de aula. Acho que na própria LDO já está um plano também que a gente fala de construção de novas salas, né, de aulas da educação. Ampliação, acho que já é exatamente isso mesmo. Isso, tem, tá bom? Estamos confiantes na execução, porque esse, como eu falei lá no começo, como tem alguns problemas antigos que perduram durante os anos, a gente quer ver resolvido, né? Então, esse é um problema que, então, dentro daquilo que foi nos passado aqui, acredito que o ano que vem seja solucionado. E a gente vai superar um problema. Obrigado pela colaboração, professor Rafael. Lembrar de mais alguma coisa na educação, passa aqui para a gente aqui. Eu deixo. A intenção da audiência pública é exatamente essa, é falar. Porque a gente tem hora para começar, a gente não tem hora para terminar. Então, a intenção é essa. Eu estou aqui para ficar instigando, para ficar provocando. Essa é a minha intenção principal aqui hoje aqui. Mas essa é a intenção. Mais algum assunto aí? Meus colegas vereadores estão muito quietos hoje. Rafael, que é o porta-voz hoje. Eu não poderia deixar de passar, porque a pessoa saiu daqui com o papo inchado, porque ela queria falar e prendeu e não falou. O nosso colega, primeiro suplente hoje do Progressista,
teve na sessão passada o Carlos Peçanha, conhecido Mané do Carioca. Ele saiu indignado com o valor que foi reservado para a manutenção de segurança no município, de segurança pública. Ele ficou indignado porque, não lembro o valor exato da cabeça aqui agora. Desculpa, 49, né, professor Rafael? Obrigado mais uma vez. É isso que eu falo. Trabalhar com assessoria de contadores aqui, os números saltam assim rápido, rapaz. É bom. Então ele pediu para que seja revisto isso, as ações na área de segurança, porque ele entende que 49 mil reais que está reservado ali é insuficiente para ações de segurança que precisam ser desenvolvidas no município. Então fica registrado que esse é um pedido do Carlos Peçanha, o Mané do Carioca, que ficou registrado aqui. Mais alguém gostaria de destacar? O nosso amigo Pedroso, que está participando aqui pela primeira vez aqui, obrigado pela presença. Lá na sua área, lá que você trabalha direto lá na escola, tem alguma coisa ali que precisa chamar a atenção? Espera aí, deixa eu... No caso da Exalc, a manutenção da rodovia. Nós temos um problema lá muito grave, que a frequência lá não é só de alunos de Piracicaba. Vem aí pesquisador do exterior, da China, Japão, Inglaterra, Estados Unidos, França. Tivemos agora esses dias aí com um professor da Universidade de Massachusetts. Todo esse pessoal vem e, graças a Deus, a estrada de Piracicaba a Anhembi parece que saiu agora o conserto dela. Agora, chega ali, por exemplo, já começa, como o Marquinhos sabe, né? Eu já reclamei uma vez, e o perigo que é aquela ponte ali da água sulfurosa, porque, como eu sempre falei para o Marquinhos, é o seguinte, para gente que mora aqui, que nem no meu caso utilizo demais, eu sei como é que é. Agora, quem não conhece, chega à noite, vai atravessar, se ele encontra um caminhão de frente, ele se perde ali. Ali é um acidente que vai acontecer, tá mais do que... Porque antigamente, até uns anos atrás, eu me lembro quando eu vim para Anhembi, há quase 20 anos, se passasse 10 carros por dia lá, era muito. O resto era carroça, cavalo, bicicleta. Hoje não. Hoje é carreta, ônibus com aluno, ônibus com o trabalhador rural, ônibus da Exalc, principalmente, a reclamação dos motoristas é grande. É muito mata-burro nas estradas. Quer dizer, antigamente tudo bem, não tinha problema, mas hoje a coisa já está ficando diferente. Os ônibus não é mais aqueles... Antigamente são ônibus modernos que vêm trazendo aluno. É complicado. Então, acho que uma atenção porque olhar a mentalidade atual, não de 20 anos atrás, que continua até hoje, né? Então, essa ponte ali é um perigo danado. Existe um caso, a ponte lá onde mora o Pipi, na Baixadinha lá, mas um arame que o pessoal, os proprietários colocaram na beirada já ajuda um tanto para atravessar lá, você tem noção de espaço. Ali na propriedade do Natália e do Eli. Do Natália e do Eli, exatamente. Aquilo lá já ajuda. Então, aqui, essa aqui, que tem muito mais movimento, é lógico, deveria ter um cuidado especial. Perfeito. Foi colocado placa lá, eu acho que as próprias máquinas da prefeitura devem ter derrubado as placas que o Marquinhos pediu. Aí eu nem voltei mais a reclamar, falei, porque tem um ofício lá mandado para você, Arnaldo. Foi mandado um ofício lá também e não tivemos resposta. Então eu falei, não adianta, deixa quieto. Mais uma vez, né? Agradeço a participação do Pedroso por ter feito esse relato. O outro problema antigo, né? Até o ano passado, né, Arnaldo, a gente teve a oportunidade de bater um papo, né, que além desse pedido que o Pedroso já tinha encaminhado para mim, para o Marquinho também já tinha encaminhado, mas teve a situação de uma pescadora que estava na sulfurosa ali, no momento de lazer ali dela ali, que ela viu um problema na ponte ali, que depois foi constatado através de um laudo do departamento.
uma situação antiga que precisa também de cuidado. Então, tudo isso aí tem que estar no radar. E talvez essa, porque envolver uma questão até de risco à vida, né, essa tem que ser prioridade mesmo do departamento. Então, fica registrado aí. Obrigado, Pedroso, pela participação. E logicamente, né, um município que tem em torno de 736 quilômetros quadrados, a demanda pela manutenção de estradas rurais é sempre muito grande, né? E eu vou pedir uma atenção, aproveitando essa deixa aqui, para todos os colegas vereadores, mas também para os diretores de departamento. Hoje alguns não estão presentes aqui, para ficarem atentos muitas vezes, e o Rafael é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar nesse assunto específico, porque ele conhece. Muitas vezes, nas secretarias e nos ministérios, abrem muitos programas, muitas vezes, que os diretores, auxiliados ali pela sua equipe, conseguem também fazer uma ponte, direto, executivo a executivo. Né? E esses tipos de ações são importantes. Eu vou dar um exemplo. Né? Até o ano passado, eu não sei como que está esse ano aqui, mas até o ano passado eu tinha um programa que depois eu ouvi saber que era específico para atender manutenção de estrada rural do governo do Estado. Né? Então, quer dizer, tem que ficar sempre muito atento também aos departamentos com relação a isso daí, porque ajuda muito as ações que a gente tem aqui no município depois. Mais alguém? O pessoal da Vigilância Sanitária tem alguma coisa para registrar aqui hoje? Não? A contratação de mais fiscais aí para ajudar o nosso amigo Angelino, o pessoal da Vigilância Sanitária. Tem que pôr no planejamento da prefeitura a contratação, concurso público aí. Tem que registrar, né? A gente sabe que fica sobrecarregado aí as ações, muitas vezes fazendo ações até que estão fora das atribuições que estavam de quando esteve no concurso. Tem que se desdobrar. Então isso aí o executivo tem que pôr no planejamento aí um concurso público mais abrangente, aí, prevendo essa situação específica. Né? Mas, Pedroso, quer falar mais alguma coisa? Por favor, João Alter. É isso aí, Pedroso, vamos... Aqui nós estamos aqui para acatar todas as sugestões são bem-vindas. É o seguinte, eu moro em Piracicaba, eu moro em Anhembi, porque vou final de semana para lá, semana toda aqui. Anhembi não tem uma área de lazer, por exemplo, um cadeirante, onde ele vai passear no fim de semana? Você vai fazer uma caminhada aonde aqui em Anhembi, sem estar cruzando com os carros? Não temos. E nós temos, na realidade, as duas lagoas que tem lá embaixo, tem uma pista dupla de avenida. Para que é tanto carro passando lá? Quem vai lá para passear de carro ou vai para pé, para pescar, admirar, tomar uma cervejinha e tal, bater papo? Por que não fazer aqueles blocos, qual foi feito em frente à igreja, em uma das pistas, fazer um estacionamento em algum local? Eu até tinha pensado que é local, mas está fazendo uma obra lá, eu não esqueci o que vai ser ali. E um local da prefeitura, que deixasse, a pessoa vai de carro, estaciona e fica a pé por lá. Então, um cadeirante não vai ter problema, você vai descer com o cadeirante lá, ele vai caminhar sossegado, não junto com os carros. No calçadão, vira um calçadão. Piracicaba fez muito disso. Ali no Lar dos Velhinhos, quem prestar atenção na avenida, junto ao Rio Piracicaba, lá no fundo do Lar dos Velhinhos, vindo do sentido lá da ponte do Lar dos Velhinhos para a ponte ali da Avenida Armando Salles, ali virou um calçadão com bloquete, que o custo é baixo e não estraga o asfalto que está embaixo. Amanhã precisa do asfalto, é só tirar o bloquete, que o asfalto está lá conservado. É uma obra que não é cara e que eu creio que resolveria muito o problema aqui, viu? Uma ideia que envolve vários aspectos, né? Uma questão de mobilidade urbana, turismo, né? Tem uma outra questão que faz anos que precisava ser revisada aqui em Anhembi, que é olha só, né? Ia falar dele agora, acabei esquecendo, que é o Plano Municipal
Meu Deus do céu, fugiu. Como? Não. Não. É uma lei municipal nossa aqui de 2007, que é com base no Estatuto da Cidade, Miller, que é o plano diretor. Olha aí, o plano diretor municipal, né, que foi feito lá em 2007. Ela tem uma previsão de ser revisada a cada 10 anos. A nossa não foi revisada. Então, toda uma dificuldade que a gente tem aqui em Anhembi, porque aqui em Anhembi tem o costume, né, o cidadão ele compete com o carro, né, porque é mais fácil andar no meio da rua do que nas calçadas, em muitos trechos aqui na cidade. Né? Então, a questão de mobilidade levantada, a questão do turismo. Essa questão da avenida, à beira da lagoa lá, quando ela foi idealizada, isso na década de 90 que ela foi executada, o pessoal mais antigo que eu, por favor, me ajuda, que vocês são mais experientes, vou chamar dessa forma. Qual que foi a ideia daquela avenida lá nas margens lá? Porque antigamente tinha a Meca. Me corrija se estou errado. Pessoal mais antigo aí. Tinha a Meca, né? Que o acesso de caminhões, para não ficar passando pelo centro da cidade, então a idealização foi ter essa avenida lá na margem lá para poder desafogar o centro da cidade, né? E, infelizmente, com o passar dos anos, a Meca deixou de existir, né? E a avenida já estava ali instituída. Agora, é uma questão que tem que ser discutida com mais amplitude, né? Mas a sugestão fica registrada, né? Para a gente ver, talvez uma discussão dessa do plano diretor municipal, quais são as prioridades naquela região, às margens do rio, né? Aqui é uma região que vai ser voltada ao comércio especificamente, então é uma discussão que tem que ser mais ampla até também, mas agradeço a sugestão do nosso amigo Pedroso. Pessoal, mais alguém? Eu, por mim, aqui, eu seguro vocês aqui até amanhã. Não, aqui hora extra, nada. Vamos aproveitar esse momento de confraternização. Eu estou sentindo que o Rafael está querendo falar mais. Professor Rafael querendo falar mais. Mas então tá, pessoal. Agradeço aqui a equipe minha aqui na Câmara, aqui, mais uma vez, por toda a colaboração com tudo que vocês têm feito aqui, a atenção que deram aqui, especificamente aqui. E hoje eu quero deixar um agradecimento especial aqui ao Jonathan pelo trabalho que você realizou com relação à consulta pública, né, que ali a gente colhe várias informações que dá subsídios para a LDO, talvez até para ver quais são os assuntos que a população consultada deu mais prioridade, talvez para mexer alguma questão de valores ali, mas principalmente para a LOA, que logo vai estar em discussão também, com relação às ações. E aí vai ficar mais fervoroso, vai ficar mais fervorosa a discussão. Porque daí vamos discutir quais as ações que a gente quer ver sendo executadas em 2024. Só lembrando a todos, a gente na Câmara aqui tem o prazo até o dia 15 de outubro para fazer a devolução, para a gente, para o Poder Executivo com relação ao projeto da LDO, né? Que vai ser devidamente aprovado, provavelmente com algumas alterações, principalmente em alguns aspectos que a Lude já mencionou, porque são questões históricas que a Câmara tem que rever, porque o Executivo sempre quer um percentual maior para poder livremente fazer os seus remanejamentos. Mas Poder Executivo, entenda, não é que os vereadores não querem, é que toda vez que acontece isso, e já aconteceu na história da Anhembi, quando dá uma margem muito grande para ficar livre, o remanejamento sem a consulta do Poder Legislativo, algumas situações acontecem, e uma delas é o Tribunal de Contas apontar. Então, aponta a questão do percentual grande e a questão do mau planejamento depois também. E aí nós somos cobrados.
Então a questão dos percentuais, mais uma vez, né, a gente vai ter que conversar depois para a gente estabelecer. Teve uma situação com relação à própria revisão geral anual, que deixou de se mencionar a lei municipal que regulamenta o período a ser apresentado, que a gente vai ter que fazer essa adequação também, né? Então a gente tem até o dia 15, mas lembrando, né, que dia 12 é um feriado, né? Quem falou? Dia 12 é um feriado que cai na quinta-feira. Então vai emendar. Então, não, a gente não pode entregar depois. A gente tem até o dia 15 para entregar, né? Exatamente. Então, com relação à LDO, eu estava conversando aqui com a equipe aqui de estipular um prazo para resolver qualquer situação até o dia 10 para a gente fazer o encaminhamento. Então, eu acredito que nesse primeiro momento, com relação às emendas, acho que é com relação ao texto legal mesmo, né, Lud? Com o texto legal, né, porque eu acredito que com os anexos, a princípio não, acho que é uma discussão que a gente vai amadurecer mais na LOA, né, que daí vai ficar muito mais claro realmente as ações. Então é mais que a adequação no texto legal para a gente poder fazer a aprovação, e aí no máximo para a gente poder encaminhar no dia 11. Então eu quero deliberar aqui internamente tudo que tiver que fazer até o dia 10, para dia 11 estar encaminhando para vocês lá. Porque depois, até o dia 31 de outubro, eu não sei nem que dia que cai dia 31 de outubro. Que dia que cai dia 31 de outubro? Para ficar atento. Hã? Numa terça-feira? Ah, não, então está tranquilo. Até o dia 31 de outubro, vocês encaminharem para a gente o projeto da lei orçamentária, né? Pessoal, o Miller está querendo que eu fale uma frase, não vou falar a frase. Pessoal, então agradeço a todos a participação aqui. Hoje eu tentei ser um pouco mais provocativo para ver se tem assuntos aqui que talvez a gente vá discutir, talvez mais na LOA, né? Aí a gente consegue amadurecer mais. Aí eu quero ver os departamentos ali, não, porque eu preciso de recurso aqui, preciso de recurso ali, não sei o que, fazer essa ação, não sei o que. Aí vai ser mais quente a discussão. Então, a todos aqui, os representantes do Poder Executivo aqui, todos de todos os setores aqui, muito obrigado mais uma vez pela participação, pela colaboração. Aos meus colegas vereadores, obrigado aqui pela participação. A minha equipe de servidores, de prestadores de serviços, então todos os nossos colaboradores aqui, obrigado, né? Aos cidadãos que estiveram presentes aqui, obrigado pela participação também, pela colaboração de forma geral. Então, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigado a todos.